Fala galera, nós somos do coletivo Cursos HQ, meu nome é Breno Rafael, eu estou com meu amigo Rafael Farias. Para a gente é uma honra estar aqui no YouTube e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre Cavaleiros do Zodíaco. Mas primeiro o Rafael vai apresentar para a gente um pouco sobre o que é o Cuscuz HQ. Fala galera, beleza? Então, o Cuscuz HQ é um coletivo do nosso estado para unir os colecionadores de quadrinho, bem como amantes também dessa arte. Porque que acontecia? A gente tinha muitas pessoas que gostavam, querendo conhecer também, e eles não tinham um local. E agora, com essa ideia nossa do Cuscuz HQ, a gente tem essa proposta de unir esse pessoal todo para discutir sobre quadrinhos, animes, filmes, tudo derivado também do universo nerd. Então, essa foi a nossa proposta quando a gente criou o Cuscuz HQ. E com esse convite que a gente recebeu do Daniel, abraço Daniel, obrigado pela participação aqui no seu canal. A gente quer tentar expandir para trazer mais membros e também poder mostrar um pouquinho do que se trata o Cuscuz com vocês, os debates que a gente tem, esse tipo de coisa. E a gente escolheu o Cavaleiro do Zodíaco porque, além de ser um anime muito famoso junto do Yu-Gi-Oh!, que já fez diversos shows temáticos de Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que teve muita coisa nova de Cavaleiros que muita gente ainda não conhece. Então a gente tem esse intuito de trazer essas novidades para fugir um pouquinho da mesmice de Cavaleiros, da história, do Kurumada, que isso vocês já estão cansados de saber. Isso aí, Breno. Vamos focar também muito no presente e também vamos falar também sobre um pouquinho do futuro, do que a gente pode esperar, né, Rafael do Cavaleiro do Zodíaco. Isso, exatamente. Porque assim, tem muita coisa boa. Teve o jogo, Sunset Awakening, teve Next Dimension, um monte de coisa também que a gente pode comentar. Para começar, a gente vai falar um pouquinho, Rafael, agora sobre as minisséries do Kurumada, né? Em meados ali de Isso. 2017, por aí, surgiu a notícia de que o Kurumada estaria trabalhando um novo projeto Cavaleiro Zodíaco, que foi intitulado logo de Episódio Zero, né? Uhum. E escrito por ele, desenhado também, né, Breno? Essa novidade aí. Escrito e desenhado pelo Kurumada, basicamente o episódio zero é a rebelião de Aiolos, com detalhes, né? Com detalhes nunca Uhum. visto antes, que a gente só sabia assim por cima. O Kurumada aprofunda tudo o que aconteceu naquela noite, dá um aspecto mais geral da coisa, traz outros personagens que a gente não sabia que tinham participado daquilo, para dentro também da trama. E é bem interessante, é bem interessante. Isso, o legal é que, tipo assim, a gente teve vários spin-offs, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco G também tem um capítulo dedicado a Yoros, que é o volume zero, que infelizmente é inédito no Brasil. Só que aquela coisa, Kurumada só considera o que é dele. Isso, Então, todo o resto, isso. infelizmente, é spin-off. Então, pelo menos ele teve essa ideia boa de trazer de volta os Cavaleiros. Porque depois que ele terminou a obra, a gente teve o Next Dimension. Só que a gente nunca teve a real história daqueles Cavaleiros de Ouro. E tipo assim, acabou no clássico e pronto. Aí realmente ele teve esse intuito, né, Breno, de renovar. Você que já leu aí, você gostou? O que é que você achou das primeiras Eu impressões gostei, aí? eu gostei do episódio zero. Eu acho que aborda bem um fato de Cavaleiros, de que cada um conta uma história de um jeito no mangá, o anime também já tem outros relances. Não, Kurumada veio, sentou, planejou e contou. Cara, essa é a história. Entendeu? Essa é a história do que aconteceu naquela noite com a Iolus. Você sabe tudo, todos os detalhes, tudo que aconteceu. Entendeu? Então, expande um pouco a mitologia e ele expande mais depois quando ele também cria o Origem e o Destino, né? Que são as duas próximas Uhum. minisséries que ele fez depois do episódio zero. Isso, porque assim, Cavaleiros do Zodíaco tem um universo muito rico. A Teshirog em Lost Canvas, por exemplo, ela usa muito disso. Ela consegue explicar a importância de cada signo, essas coisas que Kurumada não faz. É tipo assim, são os 12 signos do zodíaco, pronto. Não tem tipo essa importância, pronto. O signo de Gêmeos, por exemplo, ele tem que ter literalmente um irmão gêmeo. Um é a maldade, outro é a bondade, que é o caso do Keno e do Saga, que eu acho que Keno também é um, né? Que tá na origem. Então, tipo assim, ele Sim, não aborda. sim. Basicamente, o episódio zero é sobre a rebelião de Aiolos, né? O santuário. E o Origem e o Destino, o Kurumada conta a história dos irmãos gêmeos, de Kano e de Saga. Isso. Porque assim, é uma pena que ele, naquele momento, não se aprofundou muito a história, por mais que a gente seja fã.
É bem um Cherokee, um shonen padrãozinho de luta, porrada. Mesmo com os furos, a gente tem aquele amor por Cavaleiros do Zodíaco que é eterno. Então, tipo assim, ele prometeu agora uma edição que é a Final Edition. Diferente do Kanzenban que a JBC está trazendo, ele vai corrigir algumas cenas, mudar diálogos e até um pouco aperfeiçoar a arte. Apesar que a arte dele não muda muito não durante o tempo. Então, tipo assim, eu acho que é uma chance de ouro dele de tentar resgatar essa essência, sabe, Cavaleiros? Porque assim, tem muita coisa que dá para fazer daquele universo. Se ele soubesse explorar bem, a gente conseguia ter Cavaleiros até muito tempo. Tipo assim, sejam spin-offs bons, como é o caso de Lost Canvas, como é o caso do Cavaleiro do Zodíaco G, outros derivados bons, que é o caso da Santa Show, que eu acho mais ou menos, mas ainda aceitável. Então, assim, agora é a chance de ouro do Kurumada, de tentar resgatar os fãs. E daí o que é que acontece, né, Rafael? Por que, que ele vai fazer essa Final Edition? Além disso que você falou, de tentar melhorar alguns diálogos, tentar fechar algumas coisas e tentar corrigir algumas coisas de arte mesmo, ele vai pegar essas 3 minisséries e incluir na ordem cronológica da coisa, né? E daí o que, que ele faz? No Origem, no Destino, ele cria uma personagem chamada Keir, que basicamente ela fecha todos os furos que os fãs reclamam de Cavaleiros, ela vai lá e fecha. É uma personagem feita para isso, entendeu? Para fechar furo. Então, tem uma história meio mal contada entre Canon e Saga, ela vai lá e resolve. Tem uma história mal contada sobre o renascimento dos Cavaleiros de Ouro na saga de Hades. Ela vai lá e fecha também. Então, tipo assim, ela vai fechando todos os furos que alguns fãs não entendiam, e agora ele vai incorporar Uhum. nessa edição final, que a gente chama de Final Edition, né? Para colocar tudo em ordem. Isso que é a melhor situação a se fazer. Porque recentemente a gente teve o Next Dimension, que é a continuação direta dos acontecimentos de Cavaleiros do Zodíaco, depois que Seiya leva a espadada de Hades, e mostra eles tentando quebrar a maldição da espada de Hades. Que Seiya tem um certo tempo de vida, a espada vai continuar perfurando, e ele vai morrer. Então Shun e Atena já no auge, gente, ela já com armadura, deusa mesmo e não Saori voltam no tempo para tentar resgatar o Seiya dessa maldição. Então, assim, qual é o objetivo deles? Quebrar a espada. Isso é interessante falar, que era o que tinha ligação com Lost Canvas. Porque Isso, na época que foi criado, Next Dimension e Lost Canvas caminhavam juntos. Tanto que muitos dos personagens de Next Dimension são os mesmos de Lost Canvas. Só que acontece, Kurumada, do jeito que é, atrasou muito. Lost Canvas deu uma repercussão muito maior, e com razão, porque o começo de Lost Canvas é espetacular. O sucesso do anime vocês já tiram. Todo mundo quer a continuação. E ele acabou que foi atrasando, atrasando. Não tinha diferencial. Infelizmente a arte dele é a mesma coisa. Então, tipo assim, todo mundo com aquela mesma arte. O estilo de luta também é aquele básico de um personagem levantando a mão e o outro voando atrás. Enquanto Las Canvas é lindo. A arte dela, tipo assim, deixava a coisa mais dinâmica, dava uma importância melhor para personagens que não tiveram tanto destaque, que é o caso do signo, principalmente de Peixe e de Câncer, que são os destaques total da nova fase do Lost Canvas. Então, assim, ele acabou que foi atrasando, atrasando, congelou, entrou em hiato. Acho que ainda está em hiato hoje, né, Breno? vai voltar agora, entre junho e julho, junto com a primeira edição do Final Edition. Ele volta. Pronto. Então, assim, foi uma situação que travou os dois. Lost Canvas, obviamente, continuou, que era sucesso na Red Champ, né, se não me engano. Foi Isso. sucesso e Next Dimension foi caminhando devagarzinho. Só que por ser do Kurumada, obviamente, Next Dimension permanece como canônico, enquanto Lost Canvas, diante dessa situação, virou totalmente spin-off. O que é que aconteceu? O Next Dimension não, não tem tanto sucesso quanto o Cavaleiro do Zodíaco. No Brasil ele vende bem, é feito pela JBC, nessa edição aqui, que é a edição, na minha opinião, é uma das piores, mas é Cavaleiros, eu compro então, né? E é totalmente colorido. E o que é que aconteceu? Ele, para tentar inovar, criou o 13º signo, que na época estava no auge, a questão do serpentário, que é o grande Sim. diferencial. Lógico que tem outros personagens que são importantes, mas quando você lembra de Next Dimension, serpentário é a primeira coisa que vem na nossa cabeça.
Até por conta do jogo, acho que muitos já conhecem o Saint Awakening, já vai fazer 2 anos. O autor, Kurumada, licenciou o jogo e é totalmente fiel ao universo dele. Há um capítulo que é exatamente do Next Dimension, e foi o intuito dele de tentar alavancar as vendas. Porque, querendo ou não tinha tanta repercussão. Nunca teve anime. O próprio Kurumada entra em ato com frequência, não como o Yoshihiro Togashi, de Hunter x Hunter, mas ele entrava em frequências em hiatos. Então a galera foi cansando. Mas quando ele trouxe o 13º Cavaleiro, aí deu um rebuliço. A própria história do 13º Cavaleiro é boa. Por mais que não seja, sei lá, algo tipo All Might, tipo outro personagem grandioso, é bom. Ele se encaixa perfeitamente na proposta do Kurumada e ganha muito esse destaque. Tanto que no jogo que tem a história do Next Dimension no começo, até porque o Kurumada não terminou, retrata bem a importância desse cavaleiro novo. Então, assim, é algo bem interessante que lhe deixa um suspense. O 13º é um vilão ou ele é um cavaleiro de Atena? É muito essa discussão. Que é uma das melhores coisas do Next Dimension. Só que voltou pro hiato, mas agora está prometido continuar. Que eu acho que é aí que vai empolgar muita gente. E o boneco do Serpentário é lindo também, né, Rafael? Que é o mais importante. Foi feito para vender Isso. boneco. Foi feito para vender. É que nem o caso do Soul of Gold, por exemplo, que não Sim, tem importância. sim, A única coisa boa ali é a redenção de Máscara da Morte, que ali é bom. A única coisa que sim. prestou, o resto é tudo ruim. É só boneco. O engraçado é que, tipo assim, o Saga, ele nem sequer precisou usar armadura divina. Aí os caras chegaram, não, pô, peraí, a gente tem que vender boneco aqui, cara. Bota essa armadura divina de algum jeito. Aí ele foi lá e armadura divina de ouro. E é ruim, viu? Putz, como o Soul of Gold é ruim, sofrível. Então, assim, é mais um dos derivados que a gente tem de Cavaleiros do Zodíaco, que é assistível. Só isso. Pronto. Aí, além do jogo, outra coisa importante é saber como está sendo a publicação do mangá no Brasil. Quem tem os direitos, quem está lançando o quê. Porque como Cavaleiros do Zodíaco tem muito spin-off, às vezes uma editora tem o direito, por exemplo, da série clássica, e outra tem o direito do episódio G, outra tinha, por exemplo, os direitos na época que lançou, que era a Conrad, enfim. O Breno dá um panorama melhor pra gente agora. Então, hoje tá a JBC detém a maior parte das obras, né, Rafael? Eles estão lançando uma versão chamada Kanzenban, da série clássica, que é em capa dura, tem página colorida. Eles estão relançando agora o Lost Canvas, depois de muitos pedidos, Isso. é, Essa minha em edição uma é capa. antiga, gente. Essa edição antiga, mas eles estão relançando uma capa metalizada, com papel melhor, né, Rafael? Isso, algumas páginas E coloridas, mais ou menos. E estão também lançando o Santia Show, né? Que é outro spin-off que trata da guarda pessoal da deusa Atena, né? Isso. Que E são esse, as por sinal, teve. Santias. Isso. E esse teve até um anime que tentou emular muito o traço do original, só que o artista do anime, infelizmente, já morreu. Era o Então, Shinguaraki. tentaram emular. Isso, infelizmente Sim. ele se foi e tentou emular no Center Show, que eu achei desnecessário, na Eu verdade, também. mas Eu curto o traço eu, do mangá, entendeu? Eu acho que combinaria melhor. Acho que não precisaria emular, não. eu acho que não teve apelo. Infelizmente já foi cancelado o anime de Center Show. E o mangá segue sendo publicado pela JBC. Já saiu o 13º volume aqui. E Sim. além disso, a New Pop, né, Breno, recentemente conseguiu os direitos de Cavaleiros do Zodíaco G, que é Essa uma foi a grata surpresa do surpresa. ano. A surpresa do ano. Eu acho que o pessoal da JBC deve estar tudo se coçando, porque depois que a Conrad perdeu os direitos, né, muito tempo atrás, o Sim. G tem a história lendária do volume 19 e sumiu, E cobra um absurdo, sumiu. né, Rafael? Quem tem pra Isso. vender, cobra um absurdo, bicho. O mais engraçado é tipo assim, você chegar no Mercado Livre, coleção Cavaleiros do Zodíaco G do 1 ao 20 menos o 19, É, 300. é. Aí quando achava alguém que tinha o volume 19, com o volume 19, dobrava o preço. Ou seja, a edição 19 valia o preço das outras 19 edições que faltavam, Sim. mais o dobro. É uma coisa.
absurda. Então, tipo assim, recentemente, como o Breno falou, a New Pop conseguiu os direitos do Cavaleiros do Zodíaco G e vai ser relançado. Eu espero, Breno, que Sim. eles só não façam capa dura. Porque a New Pop, com esses Ah, capa dura do tomara que selo não. Prime, Ah, o tomara selo que Prime não, deles é tomara bom, que né? não. Mas, Tomara que não. E a gente fica na esperança de finalmente chegar aqui também as continuações do episódio G, né, Rafael? O Assassins e isso. o Hacking, né? Que estão sendo lançados Ah, agora. Para quem não sabe, já, o episódio G é um spin-off do Cavaleiro do Zodíaco. Foi o primeiro spin-off depois da série clássica, né, Rafael? Que foi isso. lançado. Ele se passa 7 anos antes da série principal. Tem os desenhos do Mego Mokada, que muita gente não Isso. gosta, muita gente se incomoda. Eu acho lindo. Então, assim, o traço do Megumi Okada, ele é muito andrógeno. Os personagens, então, têm aquela característica que você não sabe se é homem ou mulher, essas coisas, mas não me incomoda. Pelo contrário, eu acho a arte dele muito competente quando se trata de Cavaleiros do Zodíaco, que ele consegue fazer uma dinâmica muito boa nas lutas, na questão da própria armadura, que diferente do clássico, que o pessoal criticava, é muito emborrachado, os bichos se mexendo, a armadura acompanhava e o Okada não, ele bota uns pedaços de ferro que você vê realmente que aquilo é uma armadura de ouro. Então, assim, a arte dele, Sim, para mim, é muito boa. E a história também é competente. Não é sim. nada demais comparado a Lost Canvas, que tem um cuidado maior, porque ele mexe com um acontecimento que foi destaque no clássico, que é o fato do Cavaleiro de Pegasus, que acertou o Hades. O outro não, o outro se foca mais no combate contra os titãs. Na primeira fase do episódio G, mas assim, Rafael, é bem o combate mesmo contra os titãs, aquele negócio de bem ou mal e tal. Tem alguns pontos que eu acho interessante no roteiro, como aquelas discussões de humanidade, as discussões de você escolher o seu destino, tá ligado? Tem esses lances no roteiro. Mas, rapaz, quando passa a primeira fase, que chega no Assassin's e no Hacking, que ainda não foi lançado aqui, parece que o Okada pira, mano. Parece que vira, É, tipo, ele mexe com terras paralelas, ele mexe com viagem no tempo, ele faz um. O pessoal que lê quadrinhos vai entender a referência. Ele faz um multiverso, tá ligado? Em Cavaleiro Zodíaco. É um negócio de louco. Chega até a ser difícil de entender. exatamente, porque enquanto no G foca mais na questão da Iona, e como o Breno falou, tem a questão do irmão dele ter sido um traidor, todo o peso que ele carrega nas costas, tanto que ele tem o cabelo ruivo exatamente por isso. Mudou a cor do cabelo para não lembrarem dele como irmão do Aiolos. Os outros, as continuações não. O Requiem, se eu não me engano, é o que tem o motivo pelo qual Shun virou o Cavaleiro de Virgem no futuro, que eu acho isso terrível, terrível. O Eu também Kurumada acho. até Kurumada até tentou trazer isso também no Next Dimension, só que não cabe. Eu acho que assim, por mais que cada cavaleiro tenha seu signo, que tem que pertencer àquela constelação, o Yoga, Shiryu e o Seiya, você consegue ainda entender um pouco porque eles assumem as armaduras de ouro. Agora, Ikki e Shun não dá, porque não tem situação que condiz com essa situação, é o mesmo caso do Shun. O Shun só olhou para o Shaka uma vez na vida e pronto. Nunca mais deu um oi para ele. Aí eles botam, não, mas ele tem que ser o cavaleiro de virgem, não sei o quê. Enfim. E o Assassin, É que é o o que a que gente já foca. até já conversou, né, Rafael? O que a gente até já conversou, tipo assim, para mim os Cavaleiros de Bronze vestirem armaduras de ouro é um apoio, tá ligado? É um suporte. Isso. Mas para mim você nasce em uma constelação e você morre naquela constelação. Não tem isso para mim, Breno, não tem isso assim Uhum. do Seiya ser o próximo Cavaleiro de Ouro de Sagitário, tá ligado? Não, vai nascer outro cavaleiro para ser o Cavaleiro de Ouro de Sagitário. Seiya é o Cavaleiro de Bronze de Pegasus e sempre vai ser. É uma coisa boa também, eu gosto, por exemplo, é porque a gente não tem continuações oficializadas como os Cavaleiros de Ouro. Só o Ômega, mas o Ômega não conta. Não, não Então, vamos, assim, não vamos citar o Ômega aqui. Não sei nem porque Rafael coitado. citou. É porque é o único que tem eles realmente com os Cavaleiros de Ouro. Mas voltando ao foco que a gente tava, tem o Assassins do, da fase G, que pra mim eu não aguentei. Não foi sair no Brasil. Tive que ler online e não passei do capítulo 10. Que foca exatamente no Shura e nos conflitos das espadas. Então, tipo assim, Sim, chega até a aparecer o Lancelot, que como eu posso dizer, na mitologia arturiana, ele foi um dos traidores contra Arthur. Então, assim, ele pega Excalibur e é um dos antagonistas. Só que, assim,
É viagem no tempo, cara. É uma coisa É que complicado, não é fácil, não é fácil, não é fácil. pode, É muitos podem complicado. até gostar. Só que, tipo assim, foge um pouco da proposta do que acaba eu digo. Então, tipo assim, eu fiquei. E Não, no no Hacking piora, Requiem. tá, Rafael? Piora. Tipo assim, chega uma hora que você não tá entendendo nada. Caramba, isso aqui é o quê? É em que terra? Meu Deus, isso aqui veio de onde? Tipo, é nesse nível. É nesse nível. Mas em compensação, gente, o G é bom. O G, É. apesar de ele ter Engenheiro. um pouquinho das coisas do Titãs, pra quem não conhece, fica um pouco confusão, mas ele é bem redondinho, dá pra você começar e terminar sem problema algum. O G ele vai ser publicado pela New Pop. Provavelmente vão ter as páginas coloridas que se abrem, Sim, porque é um dos destaques que a Conrad, graças a Deus, conseguiu manter, que é, por exemplo, o capítulo volume 11 foca em Afrodite. Então tem uma splash page gigantesca, colorida, com Afrodite lá. Então, assim, era um diferencial muito grande do G também, que a New Pop promete trazer e eu espero que cumpra. Eu a acho que o arte do preço, Okada Breno, colorida é muito lindo. são 20 volumes, mais o volume zero, que é inédito no Brasil, que é focado em Aiolos. E é um dos que está fora da JBC que tem os direitos principais. Desde a chegada do mangá no Brasil, que veio pela Conrad, de uma forma até engraçada, que até um tempo atrás houve uma entrevista do antigo editor-chefe da Conrad falando de como chegou o Cavaleiro Zodíaco no Brasil. Então, assim, eles não queriam trazer, na verdade, Cavaleiros. Eles queriam o quê? Dragon Ball. Só que na época, as editoras empurravam, ó, a gente tem esse título aqui também, o que é que vocês acham? E empurrou o Cavaleiro Zodíaco. Eles foram lá, aceitaram, e foi uma coisa que surpreendente, porque Cavaleiro do Zodíaco no Brasil faz muito mais sucesso do que no Japão, por exemplo. Sim, com certeza. Com Então, certeza. assim, Cavaleiro do Zodíaco teve diversas reimpressões, papel offset, aí depois veio o papel jornal, depois foi para a JBC, que a JBC lançou nessa edição aqui primeiro, que é o Tankobon com as capas originais, que diferente Sim. da Conrad tinha a capa que eles criavam, enfim. E veio a Kanzenban, que é essa edição final, que sai colorida, capa dura, tudo mais. E agora vai vir, como a gente falou no início do vídeo, o Final Edition, que vai ser a No edição Japão, provavelmente né? No isso, Japão. Que definitiva. aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu não sei como é que vai ser. Não sei. Porque a JBC Eles tá vão dar um publicando. tempo. Vai ter que dar um tempo para poder publicar isso daí aqui no Brasil. É engraçado que o Cavaleiros ele fez sucesso em alguns países da Europa, né, Rafael? Isso. França, Itália, Espanha, México, aqui na América e Brasil, entendeu? No Japão eles enxergam o Cavaleiro Zodíaco, principalmente o mangá clássico, como a gente enxerga uma novela dos anos 70, entendeu? Para eles já é Isso. algo datado, para eles já é algo que ficou fruto daquele tempo, entendeu? Tanto que, por exemplo, quando tem jogos, por exemplo, o Jump Ultra Force, que saiu recentemente, tem até dois cavaleiros, o Shiryu e o Seiya. Acho que é o Seiya, se eu não me engano. Então, tipo assim, eles estão lá para cumprir tabela. Diferente por exemplo, de Jojo, Sim, que tem diversos personagens, sim, My Hero Academia, que tem um monte. Então, infelizmente, diferente daqui, né, do Brasil, e também na França, que Breno já vai falar também de um mangá exclusivo francês que vai sair. Cavaleiros é Cavaleiros. Tipo assim, só um mangá que teve seu tempo, acabou, não é esquecido, porque querendo ou não, tem uma fanbase, principalmente de boneco, de colecionadores do Cloth Myth, que é como se chamam os colecionáveis de Cavaleiros. Mas é só isso, gente. É amor puro pra gente, pra França também. Mas é só isso. então, a gente foi pego de surpresa, né, Rafael, quando foi anunciado que a França vai publicar, vai fazer um mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, né? O autor é o Jérôme Alquet, desculpa o meu francês, tá, pessoal? Mas ele foi um cara que foi muito importante para Cavaleiros. Por quê? Porque quando a saga de Hades não estava animada naquele limbo, né, temporal que todo fã mais antigo lembra, ele produziu dois trailers que fez bastante sucesso. E dizem que foi esses trailers que impulsionou a Toei a finalmente animar a saga de Hades, entendeu?
entendeu? Então esse cara que já era um fãzaço de Cavaleiros, agora vai ter a oportunidade de contar uma história, entendeu? É um mangá, meio graphic europeu, né? Que É. Vai ser que colorido, né, Breno? Até por vai, sinal. sim. Bem, deve ter traços de mangá e também deve ter traços de quadrinhos europeus, né? E a previsão já é para o próximo ano. É tudo que Próximo. sabemos. Já na porta também. Pronto, e da mesma forma que é o autor dessa nova adaptação, não, desse novo mangá, é a mesma coisa com o Teixeira, que é de Lost Canvas, que ela é fã de Cavaleiros, adora o Kurumada, e vai lançar. Lançou a obra dela, né, que fez mais sucesso. Provavelmente esse francês vai dar mais sucesso ainda, porque todo mundo sabe escrever Cavaleiros, menos o Kurumada, que é uma coisa. O pobre Kurumada. Mas assim, a nossa expectativa é lá em cima, porque tudo de Cavaleiros a gente vai porque a gente é fã, não quer nem saber. Outro projeto inesperado que saiu foi o Isekai, né, Rafael? Que a gente também tem que falar, né? Fez um barulhozinho. O nome do autor é o Kenji Saito. E na arte tem o Shinshueda. Uhum. O mangá já está sendo publicado no Japão, se chama Sentoseiya Meioiden Darkwing, que é algo como Cavaleiro Zodíaco, a outra saga de Hades, Asa Negra. Conta a história de um rapaz que está em um navio escolar, que ele cai na água, né? E ele aparece no Elísio sendo chamado de River. Simples assim. É, lembra muito aquele outro mangá também do Dragon Ball, só parece Sim, que o cara pega, ele cai da escada e ele virou o Yantia de Dragon Ball. Então, assim, a gente vê que mesmo com o Cavaleiro já tendo sido terminado há muito tempo, sempre gera derivados dele e derivados bons, gente. Diferente, por exemplo, de Dragon Ball Super, que é muito mediano, apesar de ter umas coisas muito boas, Cavaleiro sempre tem um spin-off que chama atenção. Então, tipo assim, Lost Canvas, deu super audiência. G no Japão, deu bastante certo, porque são 20 volumes e duas continuações, gente. Então, assim, são derivados que dão certo, que funcionam e que muitas vezes quase ninguém conhece. o Santo Então, achou você vê. interessante também, né, Rafael? O Santo achou, ele É, começa antes da série clássica, e para mim o diferencial do Santo achou é você contar uma nova história e ao mesmo tempo revisitar cenas a clássicas do clássica. mangá original por outro ponto de vista, né? Você tem lá a luta do Sei do Shiryu com a Shoko lá em cima do Coliseu assistindo, né? Então eu acho bem Exatamente. interessante também. E é legal porque, tipo assim, introduz as mulheres no universo Cavaleiros. Porque praticamente a gente pouquíssimos personagens que são usadas mais para se apaixonarem, defender o protagonista, que é o caso da China, por exemplo, na saga de Poseidon, que é ridículo, que ela, não sei, atira aí a flecha que eu me viro de escudo pra você. Falei, pô, sim. A própria Então, Saori quase não luta, né? A própria Saori quase não luta, ela tá sempre eu- tendo que ser salva. isso. Então, assim, são casos que eles corrigiram, sabe? Acho que isso é interessante. Alguns outros lugares também corrigiram o Ômega, mas a gente não vai entrar em detalhes do Ômega. Não Mas vamos teve falar do também Ômega, pessoal. um filme em CG, Breno. Vale lembrar também que Cavaleiro do Escorpião é uma mulher, que é uma personagem muito boa e que não é usada para ser par romântico de nenhum personagem. Ela é um cavaleiro de ouro, tá ali e vai atuar. Isso que é o legal, que foi uma coisa que infelizmente fez falta no clássico. Então, tipo assim, por exemplo, furos que Kurumada não explicou. Então, por exemplo, como é que Saga, por exemplo, matou Shion? Se o Shion tem um poder grande de telecinese, tinha habilidades que conseguiam evitar. Então, assim, são furos, mas que assim, são corrigidos pelos spin-offs. Por isso que é Sim, tão importante e a galera curtir esse spin-off. Pronto. Mesmo o filme sendo mediano para ruim, o de CG, ele tem coisas é. boas. Por exemplo, quando criança eu nunca entendi. Se a Aeolus queria tanto proteger a Atena, porque a armadura de Sagitário nunca foi para ceia no confronto final. Lógico que Kurumada não fez algo ruim, não. É legal ver se levantando escudo, o protagonista não ganhando poder do nada, Do superando a coisa. nada isso. No filme tem essa parte legal, que ele usa a roupa Sagitário. Só que tem as quatro patas, né? Aquilo ali é ridículo no filme, mas que por mais que não seja algo oficial, foi algo divertido. Tipo assim, pô, eu queria tanto essa cena, e eu tive essa cena no filme.
É por isso que eu gosto muito daquele filme, só por causa desse final. Eu queria realmente ver o desejo da Iolus proteger Seiya e proteger Atena com a armadura de ouro. Então foi uma coisa que matou o fanservice que eu tanto sonhei. Tá ali. Sim. Então, Por falar em filme, Rafael, temos um filme live action listado para 2022, né? É isso. Esse projeto me dá medo, pessoalmente falando, me dá medo. os fãs estavam até aliviados porque tinha sido esquecido, né? Tipo assim, ninguém Sim, falava mais nada. mas ele foi listado para 2022. A atriz lá, a A Jean Funke Grey. Jansen, que fez a Jean Grey, disse que está no projeto e vai ter, bicho, vai rolar. Vai rolar. E aí é complicado, porque não temos boas adaptações de animes e mangás em live action no Ocidente. Então, assim, dá um medo, né, Rafael? E principalmente porque assim, é shonen, né? Então, tipo assim, Uhum, precisa de muito efeito, essas coisas. Quando é aquelas adaptações tipo Omuncus que sai na Netflix, o chamado, beleza, é uma coisa mais simples que você consegue adaptar. Mas a gente tá falando de cavaleiro, gente. Tem que ter uma armadura, todo um efeito bonito, não sei, aquela computação gráfica, questão de senão fica luta. brega, né? Senão fica brega. O meu medo é esse, Isso. ficar brega. O meu medo é ficar bregão, entendeu? Então, assim, são coisas que preocupam. E, assim, a gente teve até uma adaptação recente em CG de Cavaleiro do Zodíaco, que foi a da Netflix, que divide Sim. muito opiniões, e eu acho bem fraco Você mesmo. acha Foi, fraco? não gostei, acho que, assim, não gostei de Shun virar mulher, principalmente Shun. Podia ter botado o Yoga, o Shiryu, mas botar o Shun não foi uma escolha certa pra mim. Apesar que quem dubla ela é a Úrsula, né? Grande É a Úrsula, sou fã Úrsula. daquela mulher. Narutinho, fez Goku pequeno, enfim, ótima dubladora. Até assisti dublado as cenas do Shun, que exatamente eu gostava dela. Uhum. Mas fora isso, Eu acho corrido. Acho algumas coisas mal feitas. Aquele bueiro é um problema para mim. Mas para mim, tipo assim, para apresentar Cavaleiro Zodíaco para alguém hoje é o melhor produto. Eu não tenho coragem de chegar isso. para um sobrinho meu e, tipo assim, apresentar o Ômega ou apresentar o Soft Gold. Para mim, o que essa nova geração vai gostar é do anime da Netflix, entendeu? Até mesmo o clássico é difícil hoje algum moleque gostar, entendeu? Porque é outro tempo. É datado, querendo ou não, a animação é muito datada. E como eu disse, enquanto esse tem uma dinâmica melhor, o antigo era o quê? E vai ter o encontro dos dois personagens, aí passa, aí um voa e o outro tá com a mão estirada usando o ataque. Nesse estilo, é uma Sim, coisa realmente que funcionou naquela época. Hoje não, acho que a adaptação da Netflix, apesar de eu quanto fã não curtir tanto, ela é melhor para introduzir esse sim, universo. Eles pegam uma coisa que Kurumada criou e consertam. É incrível, é sempre assim, Breno. Então, tipo assim, os Cavaleiros Negros é a melhor coisa que tem daquela adaptação. Porque em vez de sair do nada lutando ao ladinho, que eu acho patético, tem um motivo. Eles existem por quê? Porque foram moldados a partir das armaduras, armadura de ouro Sagitário, para tentar ter um poder de batalha e ser usado como arma. Então, tipo assim, foi brilhante. É por isso que, tem, por mais que tenha seus defeitos, ele tem seus pontos positivos, como todo sim, spin-off de Cavaleiros. Então, tipo assim, foi um acerto muito grande dessa adaptação, mesmo que não seja lá essas coisas. Mas, gente, sim. merece ser assistido como todo spin-off de Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu não falo nem quanto fã, mas o que realmente é bem desenvolvido, é bem redondinho mesmo na adaptação. E acaba nas portas de entrada para a Batalha das 12 Casas, né, Rafael? Que Que é o auge de Cavaleiros. eu gostei muito dos Cavaleiros de Ouro, como eles fizeram, a animação. Cara, a armadura brilha assim, real, entendeu? São parrudas e tal. Eu gostei pra caramba. Vamos esperar, São A bonitos. Netflix não confirmou ainda, né? Outra temporada. Estão meio que avaliando e tal, porque a série realmente sofreu muitas críticas, principalmente dos fãs. Mas vamos esperar, vamos aguardar. O problema também é que algumas cenas que são impactantes, importantes, pronto, o caso do Shiryu se cegando para enfrentar o Cavaleiro de Perseu, simplesmente não mostrou muita coisa. Só chegou tipo uma imagem vermelha
Shiryu botando a faixa e não, galera, tô cego aqui pra É porque lutar tem com que ver a você. classificação também, né, Rafael? Uma Não, cena eu sei. daquela. Lógico que assim, o anime antigo é muito pra falar, mas tipo assim, dá uma importância maior e não fazer por fazer, entendeu? Tipo assim, Sim, botar nem que seja uma frase dramática ou coisa do tipo. Não botou. Porque realmente, com a censura hoje em dia, Cavaleiros do Zodíaco quebra muito sangue, gente. Shiryu, era. coitado, quando apanhava e caía no lago, era um desastre. Tava lá o bichinho, o sangue todo ao redor, virava mar de sangue, parecia evangelho. Com os impactos que fica aquele mar de sangue. Meu amigo, como é que Shiryu tem tanto sangue? E É bem beleza. mesmo. Outra coisa importante que eu e Breno quase deixou escapar são os filmes, galera. Que tipo assim, saíram até no cinema aqui, foram sucessos. Surge no santuário da Grécia. Abel, irmão de Atena. Ele vem com a missão de destruir a Terra. Quem são eles? Os Cavaleiros do Zodíaco precisam impedir sua fúria e salvar Atena do domínio de Abel. Atena está morta. Saia da frente! Meteoro de Pegasus! Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Em exibição num cinema perto de você. A Conde fez aquelas. Como é que se chama? Tirou print de um monte de cena e montou um mangá que é horrível. É a única coisa Cavaleiros que eu não tenho, mas assim, que deu muito certo aqui no Brasil, os Deu, filmes. vendeu pra Então, tipo caramba. assim. E o pior é que é tudo a mesma coisa. Teve um caso engraçado, Breno, com minha mãe, que eu tava assistindo o quarto filme, que é o que Sim, se que é enfrenta a Lúcifer. o de Lúcifer, sim. Então, tipo assim, quando, como Cavaleiros, ele repete muitos títulos, aí chegava, eu sou Lúcifer, o filho das trevas, não sei o Sim. quê, que desafiou Deus, uma coisa bem satânica. Aí, meu mãe, misericórdia, meu filho, o que é que você tá assistindo aí? Que horror! Aí chegava assim, eu pouco me importo com você, Lúcio, eu vou chutar sua bunda. Aí minha mãe, é isso aí, Ceia, é por isso que eu gosto de você. E a gente assistiu o filme todo junto. Ela comemora, quando sei que era todo final de filme, Ceia veste a armadura de ouro, aquela coisa Sim. épica que Todo ia fim de vestir. filme tem que ter aquilo. Aí ele solta a flecha, minha mãe, vai ser! Gritando. E eu, tipo assim, gritando mesmo. Eu, porra. E quando Ceia ganha, ela, graças a Deus, em nome de Jesus, a mãe, em nome da Atena. Não, Atena e Jesus, meu filho. Foi embora. Eu, oxi. Eles não são canônicos, né, Rafael? Até porque tem muito erro assim de Com cronologia, não certeza. tem como considerar. Não tem como considerar nem no anime. Imagina no Você mangá. tem. Minto. Tem um É... que é bom, Breno. Acho que é o segundo, Eu que é gosto o de que é a Abel. mulher Eu da gosto de maçã. Abel. A Bé é qual? É A, o prólogo do céu, né? Abel não, Abel é o terceiro. Abel é o terceiro. Não, O da quem é o maçã primeiro, então? é o de Eris, que é o da maçã. É o de Eris. É o Não, é esse que eu primeiro. gosto. O que tem os Aí tem o Cavaleiros de Ouro é o segundo. segundo, então. Aí o segundo é o de Durval, né? Que eles vão lutar contra Durval em Asgard. Aí tem o terceiro que é o de Abel, É. que Abel ressuscita os cavaleiros e tal, de ouro. E tem uma mini novas batalhas com os cavaleiros de ouro lá. E o quarto é o Pois. de Lúcifer. O ouro é bom, o terceiro, tá? Assistam todos. Mas o primeiro eu acho ele mais interessante. Porque é o que é mais condizente que realmente Seiya ganharia com a armadura de ouro. O resto não. A primeira cena do quarto filme contra a Lúcifer são os Cavaleiros Demoníacos lá, ganhando de todos os Cavaleiros de Ouro, pô. Ele matou todos os Cavaleiros de Ouro em 2 minutos. Eu E falei, depois veio o gente, prólogo do isso não céu, bota. né, Rafael? Que daí depois Isso, virou o Next Dimension, né? Pra mim, o prólogo do céu é a melhor produção já feita de Cavaleiro Zodíaco. Ele é, sim, já. animação, character design, trilha sonora, pra mim ele é perfeito. Ele é perfeito. Isso, que seria no caso, que eu acho que eram 3 filmes, né, Breno? Eram Isso. dois que estavam programados, mas Seria uma infelizmente não deu trilogia. certo. Que contava a continuação antes do X-Dimension. Esse filme é muito bom também. É super bem feito. Tem uma das melhores armaduras de Pegasus, que é aquela perto do final.
mas que foi esquecido. Tem os Cavaleiros Anjos também, se eu não me engano, Sim, tem que foi, Artemis, tem Apolo. que foi aproveitado nessa dimensão, tá? Que Kurumada Sim. faz isso. Ele pega as ideias boas dos outros, bota pra ele aqui e é isso aí. É meu, Cavaleiros é meu, então vou fazer do jeito que eu quero. Que é a ideia do Kurumada. Pronto. Então, assim, galera, a gente tentou trazer mais um pouquinho de informações que fogem. Lógico que a gente citou coisas que você já conhecia, porque, enfim. Mas a gente tentou trazer alguns detalhes, trouxe vídeos também que vocês viram no decorrer do nosso vídeo, falando de cavaleiros, tudo. Então, tipo assim, caso vocês tenham curtido a proposta do Cuscuz, segue a gente no Instagram, que é o Cuscuz HQ. Pode procurar por mim ou por Breno aqui no Instagram, que a gente adiciona vocês no grupo também, para poder fazer parte da nossa comunidade, interagir, tirar dúvida. Quer começar a colecionar quadrinho, mangá, curte Cavaleiros do Zodíaco, quer falar de Cavaleiro com a gente, entra no nosso grupo que a gente vai te acolher e ficar de braços abertos para todo mundo que quiser participar. É isso aí, pessoal. A gente espera que a gente se encontre em um futuro próximo no Yu-Gi-Oh! Fest presencial, com todo mundo vacinado, todo mundo seguro, né, Rafael? E nos eventos do Cuscuz Se também. Deus Então, quiser. sigam a gente e acompanhem. Isso, a gente tá até com uma proposta, gente, de fazer mais lives. Essa aqui é um vídeo gravado que a gente fez, estudando, analisando. E a gente vai começar a fazer live. Então, entra lá no Cuscuz, que a gente vai estar sempre postando os dias, os horários. Se você quiser participar no futuro, você achar que tem um tema interessante que a gente pode debater, entra no grupo com a gente, pessoal. Não perde tempo, que a gente pode chamar você para fazer live com a gente, debater. Porque o nosso intuito é esse, crescer também. Como o Joe está fazendo agora, crescendo, mesmo em pandemia, fazendo o evento deles, a gente quer Sim, também fazer os nossos online, exatamente, para o pessoal não sim. esquecer que a gente existe. Então, um abraço, gente. A gente agradece muito aqui, tá? Essa honra de estar no Yu-Gi-Oh! Que eu já trabalhei no Yu-Gi-Oh! Há muito tempo atrás. Muito obrigado, Daniel, por esse convite. Sabe que é uma honra estar aqui com você novamente, meu amigo, nesse trabalho. Fiquem bem, pessoal. Tome cuidado. A pandemia não acabou. Um Um abraço, abraço, galera. Fiquem gente. com... Aproveitem o Yu-Gi-Oh! Cuidem-se. E até breve.